Hoje, Marte é o principal exemplo de um mundo gelado e hostil. Mas nem sempre foi assim. Bilhões de anos atrás, rios, lagos e até oceanos completos fluíam pelo nosso vizinho vermelho. Como resultado, o corpo celeste também foi considerado um potencial refúgio para a vida. Mas o que causou a morte de Marte? Como o planeta perdeu sua densa atmosfera e seus ricos recursos hídricos? E ele realmente os perdeu? Bem, não necessariamente. Dados da sonda Mars Insight da NASA agora sugerem a conclusão revolucionária de que a água em Marte não desapareceu de fato, mas está escondida nas profundezas da superfície. E o ponto principal é que isso significa que marcianos de verdade ainda podem estar dormindo na crosta rochosa. Portanto, fique ligado até o final se quiser saber qual foi o destino de Marte e por que, apesar disso, ele pode ser muito mais vivo do que pensávamos. Uma atmosfera extremamente fina que dificilmente merece ser chamada assim. Temperaturas médias congelantes de menos 60 graus Celsius e uma superfície seca e empoeirada coberta de óxido de ferro. É fácil entender por que Marte é frequentemente chamado de planeta morto atualmente. Mas se voltarmos no tempo, de 3,5 a 4 bilhões de anos, ficaremos surpresos ao descobrir que Marte era completamente diferente naquela época. Durante essa fase, que os especialistas chamam de período noasiano, nosso vizinho agora estéril tinha uma atmosfera densa, um forte campo magnético, temperaturas estáveis, atividade vulcânica e, acima de tudo, água em abundância. E não estamos falando de alguns filetes de água, mas de lagos, rios e provavelmente até oceanos completos. Em outras palavras, Marte se assemelhava a um certo planeta Terra, no qual a vida estava se desenvolvendo mais ou menos na mesma época. Mas como sabemos, os dois corpos celestes tomaram caminhos ligeiramente diferentes. Mas por quê? Como Marte acabou se transformando em um mundo desértico e extremamente frio? E como sabemos que ele já foi muito mais hospitaleiro à vida? Bem, principalmente porque Marte é, depois da Terra, o planeta mais bem pesquisado do Sistema Solar. Desde a década de 1960, inúmeras sondas foram enviadas ao nosso vizinho avermelhado e cintilante e 10 até pousaram com sucesso em sua superfície. Os veículos de exploração e pouso estão examinando rochas, atividade sísmica e composições químicas a curta distância, o que nos dá uma visão direta da natureza do solo marciano, o que é incrivelmente valioso para a nossa compreensão. Mas, inversamente, Marte às vezes retribui o favor, nos fornecendo amostras informativas. Mais especificamente, isso se refere a meteoritos que comprovadamente se originaram de Marte e nos fornecem informações importantes sobre a composição do manto do planeta, vestígios de intemperismo da água e condições de temperatura e pressão. O que causou a morte de Marte? E é por isso que nossa imagem do antigo Marte está se tornando cada vez mais abrangente com o passar do tempo. Por exemplo, 2 anos atrás, o veículo explorador chinês Hurang encontrou novas evidências da existência anterior de um oceano. Segundo ele, até cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, as terras baixas do norte do planeta eram adornadas por um mar raso que pode ter coberto até 20% da superfície, aproximadamente a mesma quantidade do Oceano Atlântico na Terra. No entanto, como sabemos, agora não há vestígios do Oceano Setentrional de Marte, e o mesmo se aplica ao restante dos corpos d'água do planeta vermelho. E os pesquisadores geralmente concordam que a perda de água fria estava diretamente ligada à perda da atmosfera. O principal suspeito neste caso é mais uma vez o vento solar, um fluxo contínuo de partículas eletricamente carregadas que emanam de nossa estrela hospedeira. O ponto principal é que o vento solar é capaz de arrancar partículas de gás da atmosfera e catapultá-las para as profundezas do espaço. O fato de não termos sofrido um destino semelhante se deve ao campo magnético da Terra, que nos protege do roubo de partículas do vento solar. Mas isso naturalmente levanta a questão de até que ponto nossa fonte de calor e vida foi realmente responsável pela morte de Marte. Para esclarecer isso, pesquisadores liderados por Bruce Yakowski, da Universidade do Colorado em Boulder, examinaram recentemente dados da sonda Maven da NASA e do rover Curiosity de Marte. Mais especificamente, os especialistas concentraram sua atenção em vestígios do gás nobre argônio presentes na atmosfera marciana atual, ou melhor, no que resta dela. E isso não foi coincidência, claro, já que o argônio é particularmente adequado como um indicador de perda de gás, pois não pode ser absorvido por rochas por meio de processos de ligação química. O interesse científico acabou se concentrando nas concentrações de 2 isótopos de argônio diferentes.
Como o mais leve dos dois tem maior probabilidade de escapar, mais do isótopo mais pesado permaneceu na atmosfera marciana ao longo de bilhões de anos. Com base no acúmulo desse isótopo pesado, os pesquisadores puderam tirar conclusões sobre quanto argônio Marte perdeu no passado. Para seus cálculos, os pesquisadores presumiram uma proporção anterior entre os dois isótopos semelhante à da atmosfera da Terra. As descobertas sobre a intensidade com que o vento solar roubou o argônio de Marte também forneceram informações sobre a perda de outros componentes atmosféricos, como o dióxido de carbono. Como um gás de efeito estufa, é provável que tenha desempenhado um papel essencial no capítulo habitável do planeta. O resultado final foi que cerca de 2/3 do argônio que estava originalmente presente na atmosfera marciana foi perdido ao longo do tempo. A situação foi muito semelhante no caso do dióxido de carbono, pois a maior parte desse gás também provavelmente foi vítima dos efeitos do vento solar. Certo, mas e o campo magnético? Bem, infelizmente, ele também faz parte do passado de Marte há 4 bilhões de anos, pela simples razão de que o motor interno do planeta parou. Um campo magnético é criado quando o material eletricamente condutor está em movimento no núcleo líquido. Isso acontece constantemente na Terra devido à rotação, convecção e diferenças de temperatura e composição. Todos esses processos impulsionam um efeito geodínio, a usina elétrica natural do planeta. No entanto, como Marte tem apenas cerca de metade do tamanho da Terra, ele também tem um volume menor em relação à sua área de superfície. Isso significava que o calor do interior era perdido mais rapidamente e a convecção no núcleo era interrompida em um estágio inicial. Como resultado, o campo magnético provavelmente entrou em colapso em menos de 100 bilhões de anos após sua formação e o planeta ficou desprotegido contra a radiação solar e o vento solar. E como mencionado acima, a atmosfera foi destruída como resultado, e este mundo que já foi propício à vida foi transformado em um deserto árido. No processo, a maior parte da água de Marte também foi levada para o espaço. Bem, pelo menos era o que pensávamos até agora. Um oceano subterrâneo. No ano passado, pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego combinaram dados sísmicos do módulo de pouso InSight da NASA com um modelo matemático de física das rochas e descobriram algo realmente incrível. Por um lado, as análises confirmam que a crosta marciana média é crivada de inúmeras cavidades que constituem mais de 15% da rocha. E por outro lado, os dados sugerem que as rachaduras, fissuras e poros estão cheios de água líquida. Os pesquisadores dizem que uma crosta marciana composta de rocha magmática quebrada saturada com água líquida é a melhor maneira de explicar os dados que coletaram. Para ser justo, no entanto, deve-se mencionar que esta notícia sensacionalista atualmente tem uma pequena ressalva. Embora seja verdade que um enorme reservatório de água pode estar escondido nas profundezas da superfície de Marte, isso só é verdade se os resultados da pesquisa forem representativos não apenas para a localização da descoberta, mas para todo o planeta. Mas então, e esta é a parte fascinante, Marte pode ter uma reserva de água subterrânea em seus poros rochosos profundos que se estende por todo o corpo celeste. Em detalhes, os cálculos mostram que a crosta intermediária contém água suficiente para um oceano global que inundaria toda a superfície de Marte a uma profundidade de 1 a 2 quilômetros. Neste caso, o planeta não teria perdido sua água para o espaço por meio da liberação de gases atmosféricos. Ela simplesmente teria sido deslocada. Em outras palavras, a maior parte da água que já existiu em Marte se infiltrou nas profundezas da crosta do planeta, onde permaneceu na forma de água pobre desde então. Ao mesmo tempo, no entanto, o reservatório de água oculto também é considerado um lugar onde a vida pode ter existido ou até mesmo ainda existir. Não há dúvida de que o lar subterrâneo dos potenciais marcianos seria então um mundo absolutamente extremo. Mas também é indiscutível que existem de fato micróbios na Terra que podem suportar até mesmo as condições mais adversas. E embora às vezes se suspeite que as fumaças negras no fundo do mar profundo tenham possibilitado o desenvolvimento da vida na Terra, os habitantes da chamada biosfera profunda também são verdadeiros sobrevivencialistas. Os moradores do porão da Terra assumem principalmente a forma de bactérias, vírus e fungos, que prosperam não apenas em sedimentos oceânicos, mas também em rochas vulcânicas e até mesmo no leito rochoso dos continentes, quilômetros abaixo da superfície. E fiel ao lema, o que funciona aqui também pode funcionar em outros lugares, o qual o autor do estudo Michael Manga resume da seguinte forma, citação: como a água é um pré-requisito para a vida como a conhecemos,
Não vejo por que o reservatório subterrâneo de Marte não deveria ser um ambiente favorável à vida. Ainda não descobrimos nenhuma evidência de vida em Marte, mas agora temos pelo menos um lugar que permitiria a vida em princípio, e temos um lugar que permitiria uma assinatura em princípio. Basta clicar no like e se inscrever agora para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Até breve!